Prepare-se para uma imersão nas profundezas da mente com Krishnamurti. Nessa palestra, desvende camadas de pensamento e descubra uma nova perspectiva sobre a sua existência. Quem te sustenta se não um explorador? Como você está inocente da exploração se explora um explorador? Resposta. Ora, o que significa exploração? Significa, por certo, a utilização de uma outra pessoa para nossa satisfação individual, principalmente a satisfação psicológica. Quando eu me utilizo de outra pessoa psicologicamente, na realidade a estou explorando. E a exploração que se vê no mundo, o rico explorando o pobre, o chefe explorando os que o seguem, e estes explorando o chefe, etc. Está baseado essencialmente em exigências psicológicas, na pobreza psicológica do nosso ser. Não haverá exploração exterior de um homem por outro quando cessar essa exigência interior inteiramente psicológica que nos leva a nos utilizar de outra pessoa. Nossa mulher, um empregado, um trabalhador braçal, como um meio de enriquecimento para o nosso. Afinal de contas, junta dinheiro, adquire prestígio como meios de autoexpansão. Mas contente-se com pouco, com o satisfazer as necessidades da vida, quando é interiormente rico, quando não depende dos outros como meio de preencher as suas exigências e o seu vazio psicológico. A exploração, pois, começa logo que nos servimos de outra pessoa, psicologicamente como um meio de autoexpansão. Agora, o interrogante quer saber se eu não estou explorando o explorador. Bem, eu penso que não. Sou sustentado por ele exatamente como se ganhasse a vida no emprego. Não me utilizo dele como uma necessidade psicológica, nem me utilizo de você que me ouve, do indivíduo, com propósitos de autoexpansão. Portanto, eu não sou o seu guia e vocês não são meus seguidores. Não necessito de vocês psicologicamente. Disso, eu já tirei prova por mim mesmo, deixando de fazer conferências. Assim como eu podia ganhar, no emprego, o necessário para minha subsistência. Assim também faço minhas conferências. Por esse serviço ganho roupa e comida. Mas, como a sociedade está construída atualmente, toda a sua estrutura assenta na exploração, que é o utilizar outras pessoas psicologicamente como meios de autoexpansão. E existem pouquíssimas pessoas sensatas que não têm interesse em se servir de outras como meio de autoexpansão e que deixam de explorar os outros. Sem dúvidas, a exploração implica muito mais do que explorar o trabalhador. A base de toda a exploração é a necessidade psicológica de nos servirmos de outra pessoa como meio de autoexpansão, como meio de agressão e autoperpetuação. Assim, quando não existe uma expansão individual, quando não existe a utilização psicológica de outra pessoa, não há exploração. Significa isso que nos contentamos com pouco, não por causa de um ideal, mas porque interiormente existe um tesouro, existe beleza e êxtase. E sem essa simplicidade interior, não adianta nos cobrirmos só com uma tanga, porque exteriormente você pode ter só um pano no corpo, enquanto interiormente está utilizando e, portanto, explorando os outros.
Damos tanta importância à exploração exterior. O comunista, o socialista, todo mundo quer pôr cobro à exploração exterior. E não quero dizer que estejam errados, mas devemos atacar as causas interiores da exploração, que são muito mais complexas, muito mais sutis. E isso não é possível pela mera legislação. Eis porque é sumamente importante que o indivíduo se transforme. E a transformação do indivíduo, de você e de mim, não é uma coisa que dependa do tempo. Ela deve realizar-se agora mesmo. Porque se você transformar você mesmo, o mundo se transformará. O mundo é o lugar em que vive. O mundo são as suas relações, os seus valores. E se houver uma revolução interior, uma revolução profunda em você mesmo, os seus efeitos podem fazer-se sentir logo no mundo. E essa revolução interior só será possível quando vocês, como indivíduos, não mais estiverem utilizando outras pessoas como meio de autoexpansão, como meio de satisfação própria e conforto pessoal. A quietação da mente não constitui um requisito para a solução de um problema, e a dissolução de um problema não representa uma condição para a quietação da mente? Resposta. Essa pergunta contém duas questões, e vamos considerá-las cada uma por si. A quietação da mente não constitui um requisito para a solução de um problema? Bem, tudo depende do que chama a mente. A mente não é apenas a camada superficial. A consciência não é apenas essa ação obtusa da mente. Por certo, quando há um problema criado pela mente superficial, esta tende a se aquietar para compreendê-lo. Você assim o faz, pois isso acontece todos os dias na vida. Quando tem um problema de negócios, o que você faz? Desliga o telefone, manda o datilógrafo parar e estuda, observa o problema. O que significa que sua mente está livre de outras perturbações. Sua mente superficial está ocupada com o problema, o que significa que se tornou tranquila. Mas a mente superficial não abrange todo o conteúdo da mente. A sua consciência total não está tranquila. Só a camada superficial, que está constantemente agitada, se tornou momentaneamente tranquila. A dissolução de um problema não representa uma condição para a aquietação da mente? Representa, evidentemente. É só quando compreendemos um problema completamente, o que significa que o problema não deixa resíduo, cicatriz ou lembrança alguma, que a mente se torna tranquila. A consciência, como já temos dito, é um processo de experimentar, dar nome ou designação e registrar, o que constitui a memória. A consciência, portanto, é um processo de estímulo e reação de dar nome e registrar, ou seja, guardar na memória. E esse é, na sua inteireza, o processo da consciência. O registrar, o dar nome, o experimentar, pode ser reprimido, retido numa das camadas profundas da consciência. Mas enquanto não for levantada essa repressão, por efeito de sonhos ou de ação, ou de exumação dessa coisa oculta, não pode haver tranquilidade mental. Uma mente provida de muitas gavetas ocultas, muitos escaninhos secretos em que estão guardados inúmeros esqueletos, ali conservados pela vontade, pela negação, pela repressão.
Como pode essa mente estar tranquila? Ela pode ser compelida pela vontade a ficar quieta, mas isso é tranquilidade? Um homem apaixonado, lascivo, que conseguiu refrear, conter a paixão, como pode esse homem ter uma mente calma, tranquila? Um homem torturado pela ambição e, portanto, frustrado, e que procura fugir dessa frustração por todos os meios, como pode esse homem ter uma mente tranquila? É só quando se compreende a ambição, só quando são compreendidos os problemas suscitados pela ambição, com suas frustrações, seus conflitos, sua crueldade, só então é que a mente se torna tranquila. Quando olhamos profundamente em nós mesmos, abrindo todos os escaninhos, todas as gavetas, exumando todos os esqueletos e os compreendendo, então a mente se torna tranquila. Não pode ter tranquilidade mental conservando todas as suas portas fechadas. Você pode aquietar a mente pela vontade, o que constitui uma maneira fácil de fugir. Mas uma mente aquietada pela ação da vontade é uma mente morta, uma mente insensível, embrutecida pela vontade. Só quando damos toda a liberdade a cada movimento de pensamento, compreendemos o que não significa licenciosidade, ações más, etc., mas só quando compreendemos todo o conteúdo do nosso ser, só então se torna a mente quieta. Não a fazemos então ficar quieta. A tranquilidade vem naturalmente, fácil, veloz. Ela fica como uma lagoa que se torna serena, sem ruga, depois que passa a brisa. De modo idêntico, a mente se torna extremamente tranquila, sem um movimento, absolutamente quieta, depois de dissolvidos os problemas. Os problemas são criados pelo pensante que se separa do seu pensamento, pelo agente que se separa da ação, dando-se assim uma importância ao agente, ao pensante. E a tranquilidade só vem à mente por meio do autoconhecimento. Não pela negação ou pela aceitação do eu, mas pela compreensão de cada movimento, de cada pensamento, de cada sentimento do eu, tanto do superior como do inferior. O superior e o inferior constituem uma falsa divisão que a mente ouve por bem fazer. Só há pensamento, o qual a si mesmo divide em superior e inferior. E para compreender o pensamento, todo o processo do pensamento, é necessário o autoconhecimento. Isso significa que cada pensamento tem de ser compreendido, sentido integralmente, sem condenação. Faz-se extremamente necessário um percebimento silencioso. E desse autoconhecimento resulta uma extraordinária quietude, uma tranquilidade criadora, uma tranquilidade na qual a realidade se manifesta. Mas a busca da tranquilidade, o cultivo da tranquilidade, destrói aquela realidade criadora. Porque nesse caso queremos alcançar a tranquilidade. Exercitamos a vontade para nos tornarmos tranquilos, como meio de alcançarmos um resultado, de obtermos algo. O homem que busca um resultado, um fim, que tenta adquirir a verdade forçando a mente, tentando fazê-la tranquila, nunca encontrará aquela realidade. Ele está apenas se embrutecendo, querendo fugir desses escaninhos, dos esqueletos que o estão prendendo.
E só quando abrimos a porta ao sofrimento que podemos compreender a realidade, e não quando fugimos das nossas tribulações. Uma vez que, na busca da verdade, a força propulsora é o interesse. E o que é que cria esse interesse? O que é que cria o interesse por uma questão importante? Seria o sofrimento? Resposta: é bem evidente que quando não há interesse, não há busca. Onde não há interesse, pode haver controle, dominação e esforço. Mas só pode haver busca e pesquisa quando há interesse. Essa busca mesma é devotamento. O devotamento não é um caminho separado por onde se chega à realidade. Onde há busca, há ação. E não há nenhum caminho separado de Karma Yoga. Porque onde há busca, há ação. E essa busca traz a sabedoria. O interesse, portanto, é essencial. E como nasce o interesse? O interesse, evidentemente, nasce quando sofremos, quando desejamos conhecer as causas do sofrimento, quer seja o seu próprio, quer seja o sofrimento alheio. Não existe, por certo, nenhum outro caminho senão o do sofrimento. Mas quando sofre, você busca remédios, paliativos, fugas, gurus, e isso faz dissipar-se a sua investigação do sofrimento. Quando tem preocupações, quando sofre, sua reação instintiva é a de fugir do sofrimento, de procurar uma explanação verbal ou qualquer outro meio de se afastar dele. Entretanto, se observar o sofrimento sem fugir, sem condená-lo, o que é extremamente difícil, verá então que ele começa a te revelar coisas extraordinárias, a te mostrar tesouros irrevelados. A dificuldade não consiste em que não sofre, mas em que dissipa todas as energias na tentativa de dominar o sofrimento. O que dominamos uma vez tem de ser dominado de novo e repetidas vezes. E por isso, você continua sofrendo. O sofrimento não nos leva à inteligência se procurarmos vencê-lo. Ao passo que, se começamos a compreendê-lo, ele nos leva à inteligência. E se você examinar a você mesmo, verá que quando há sofrimento, deseja uma mão para te amparar, um guru para te dizer o que fazer. Ou então você liga o rádio, foge para o cinema ou o hipódromo, ou faz uma infinidade de coisas. Reza, pratica o puja para se afastar do sofrimento, da dor real que lateja em você. Tudo isso são meios de dissipar suas energias. Mas se não faz nada disso, o que acontece? Há o sofrimento e a paralisia que ele causa. Depois, no silêncio desse sofrimento, quando a mente não mais busca a fuga e fica vivendo com o sofrimento, não o está condenando, não o está identificando com ele, e portanto ele começa a te revelar suas causas. Não investigue as suas causas, pois investigar a causa do sofrimento é uma outra forma de fuga. Entretanto, se você ficar apenas cônscio do sofrimento, sem a condenação, a sua causa vai se revelar. Começa o sofrimento então a desdobrar a sua história, capítulo por capítulo, e você percebe todo o seu significado. E quanto mais ler no livro do sofrimento, tanto maior será a sabedoria.
Portanto, quando foge do sofrimento, está na verdade fugindo da sabedoria. A sabedoria que pode ser encontrada em qualquer tristeza não se necessita de uma grande crise. A sabedoria está presente para o que procura, que não evita, que não foge, que está sempre passivamente vigilante e cônscio do que é. Nesse percebimento passivo, atento, vem-se a compreender o pleno significado do que é. E compreendido esse significado, se manifesta a verdade. E é a verdade que nos liberta do sofrimento, que nos dá a suprema felicidade. É a verdade que dá a liberdade. E nesse estado se dissipa todo o sofrimento. Sendo negativo, o sofrimento deve ser abordado negativamente. Toda a ação positiva contra o sofrimento é fuga. E é só pela forma mais elevada de pensar, a forma negativa, que há compreensão. E onde há compreensão, há tranquilidade, há serenidade. E então, a verdade liberta o pensamento de todos os seus problemas. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!